Obrigado. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje esta solenidade em toda a igreja, a solenidade da ceia pascal. Cristo que institui dois sacramentos na quinta-feira, o sacerdócio e a Eucaristia. E para celebrar esta festa, a igreja nos apresenta a primeira leitura do livro do Êxodo, onde Deus ordena aos hebreus a imolarem o cordeiro perfeito e atingirem as suas portas com o sangue deste mesmo cordeiro. O sangue deste cordeiro afugentará o anjo da morte quando ele por ali passar. Sabemos que naquela noite Deus deu um mandato perpétuo para os judeus celebrarem a sua Páscoa, e nós vemos todo o ritual que aí se encontra para que o povo judeu possa celebrar a sua Páscoa: cordeiro, ervas amargas, pães ázimos, devem cingir os seus rins, sandália aos pés, cajado na mão, porque esta noite o anjo da morte passará. É a noite da libertação do povo de Israel, é a noite da passagem da morte para a vida, é a noite da passagem da escravidão para a liberdade, é a Páscoa judaica, e esta Páscoa eles a celebram todos os anos. E assim nós vemos que isso nos introduz ao tema do Evangelho que acabamos de ouvir, aonde Jesus, sentado à mesa com os seus apóstolos, ali nesta leitura que nos é apresentada hoje, nos mostra o dom do serviço. Jesus que, tomando uma bacia, abaixa e lava os pés dos seus apóstolos. Não diz aqui em quem ele começou, todos são iguais diante do Senhor, não há maior nem menor. Porém cita o nome de Pedro quando chega a Pedro, e Pedro diz: os meus pés tu não lavarás. Por que Pedro diz isso? Na mente de Pedro encontra-se o mestre e o escravo, o senhor e o escravo. Somente o escravo lavava os pés dos seus senhores, e Pedro não conseguia conceber essa ideia do seu senhor, do seu mestre, abaixar e lavar os seus pés. Pedro ainda não conseguia conceber este serviço aos seus irmãos, ministério esse que ele recebe do Senhor. Ele que deveria estar à frente dos seus irmãos, deve ser aquele que serve a seus irmãos. E Pedro não concebe esta ideia de autoridade, de poder, de serviço, simples e humilde e agregado aos seus irmãos. E é por isso que quando chega nele, o evangelista cita que ele não permite que o Senhor lave os seus pés. Mas interessante é quando o Senhor diz: se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo, Pedro. Ah, Senhor, então não lave os meus pés, lave todo o meu corpo. Aí ele disse: não, você já está limpo, você já tomou banho, você está limpo, é necessário somente os pés, mas nem todos entre vós está limpo. Jesus já falava daquele que haveria de traí-lo. Satanás já havia entrado no seu coração para que traísse o Senhor. Judas Iscariotes, que vem do Senhor por 30 moedas de prata, ele negocia o Senhor com as elites religiosas de Israel, a quem o Senhor estava incomodando, porque era necessária uma mudança de vida, era necessária uma mudança de pensamento, de hábitos, de costumes, mas eles estavam acomodados na sua vida, na sua tranquilidade. E para assumir Jesus como Messias, era necessário desinstalar, desacomodar-se, sair de si mesmo e converter-se. E isso percebemos que eles não aceitam. E buscavam todos os meios para incriminar e condenar a Jesus. E aqui eles encontram alguém fraco, alguém que esperava que Jesus fosse um grande revolucionário, alguém que esperava que Jesus ia tomar o
poder. Porém, com o passar dos dias, Judas Iscariotes viu aí as suas intenções, o seu ideal frustrado diante da proposta que Jesus faz à sua comunidade apostólica. E ele vai e vende Jesus por 30 moedas de prata. Ele negocia a vida do mestre e ele entrega. E nós vemos que Jesus sabe que é Judas quem há de trair. E nós vemos que neste momento Jesus diz: eles querem saber. Houve um tumulto porque Jesus disse: um de vós há de me trair. E ali houve um murmúrio, todos eles curiosos, querendo saber quem haveria de trair o Senhor. Até Pedro diz a João: você que está aí mais pertinho, pergunta a ele quem é, né? Pedro já querendo saber, os apóstolos curiosos. E Jesus diz: aquele que vai tocar um pão comigo. Porém eles não percebem. Eles estavam tão alvoroçados ali que não perceberam os gestos, né, que Jesus estava demonstrando quem era o traidor. E Jesus diz a Judas: vai e faça o que tens a fazer. Porém eles imaginavam como Judas era aquele, o tesoureiro da comunidade apostólica, né, o lobo cuidando das ovelhas, né? É ele que era o tesoureiro da comunidade apostólica, que carregava a bolsa com o dinheiro dos apóstolos. Eles imaginaram que Jesus tinha mandado Judas comprar alguma coisa que estava faltando. Não perceberam que era Judas o traidor. Caríssimos irmãos e irmãs, vendo esta liturgia de hoje, olhando todo este cenário, Cristo que lava os pés dos discípulos, Cristo que institui a Eucaristia e dá um mandato, assim como Deus deu um mandato a Arão e a Moisés, para que os hebreus celebrassem perpetuamente a memória da sua libertação, assim também Jesus dá esse mesmo mandato aos apóstolos, para celebrar esta memória perpétua para todo o sempre. Ele institui a Eucaristia, o alimento de nossa alma, a porta de entrada para o céu, a atualização daquilo que nós iremos viver na eternidade. E a cada momento que iniciamos a Eucaristia, aqui inicia-se também o Calvário. É belíssimo quando nós compreendemos todo o sentido da Eucaristia, de todo o ritual que aqui se passa. Nós passamos a amar mais a Eucaristia quando pela igreja abre a procissão à cruz. E quando esta cruz se aproxima do altar e ela é colocada ao lado do altar, aqui se inicia o Calvário. Aqui se inicia novamente o memorial da paixão, morte e ressurreição do Senhor. E Jesus dá esse mandato aos apóstolos de tomar o pão, de tomar o vinho, dar graças, partir, né, e fazer isto em memória de mim. Não é apenas um teatro, uma encenação, mas é o Cristo presente nas espécies do pão e vinho. Quando o sacerdote impõe as mãos sobre as espécies do pão e o vinho, no momento da consagração, invocando ali que seja derramado sobre aquelas espécies do pão e o vinho, o Espírito Santo ali se transubstancia em corpo e sangue do Senhor Jesus. O que é essa transubstanciação? É a mudança da substância. Mas o vinho continua tendo o mesmo gosto, cheiro de vinho. O pedaço de hóstia continua tendo o gosto de trigo com água, assim. Não muda, as aparências não mudam. O que muda é a substância. Ali não há mais pão, ali não há mais vinho, mas é corpo e sangue do Senhor. É Cristo presente no altar. É Cristo que se entrega por amor a cada um de nós. É Ele o Cordeiro, é Ele o altar, é Ele o sacerdote. Por isso que é muito importante nós conhecermos realmente a liturgia da celebração eucarística, para que possamos valorizar isto que o Senhor instituiu há mais de 2000 anos atrás. E para perpetuar essa sua presença em nosso meio, Ele também instituiu o sacerdócio. Quando Ele diz aos apóstolos: fazer isto em memória de mim. E desde o tempo dos apóstolos, a igreja segue sucessivamente, sem interrupção,
esta memória. Do nascer ao pôr do sol, um ato de louvor, de adoração, é levado aos céus por meio da celebração eucarística. Seja aqui, seja na China, seja na Rússia, seja onde for, ali todos unidos, elevamos a Deus um hino de louvor e de adoração na celebração eucarística. Meus irmãos e irmãs, nesta noite queremos celebrar esta memória e também tornar presente aquele momento em que Jesus, agachando-se diante dos seus, lava os pés dos seus discípulos. Anualmente, a igreja torna esta passagem presente. Ela atualiza para os nossos tempos. E o que o Senhor quer dizer com isso ao lavar os pés? Aquele que tem cargos altos na igreja, exerce autoridade na igreja, deve ser aquele que primeiro põe-se a servir os seus irmãos e irmãs. Aquele que é coordenador de grupo, de ministérios, de pastorais, de movimentos, é aquele que deve lavar os pés dos seus. É aquele que deve se colocar a serviço dos seus. E Jesus nos chama a esse serviço simples e humilde, do pastorear as suas ovelhas. Essa é a missão do sacerdote, de pastorear as ovelhas do Senhor, de guiar, de conduzir cada uma delas para as verdes pastagens. Celebremos, tornemos memória a última encontro de Jesus com seus apóstolos, lavando os seus pés. E é esse ato que também em todas as igrejas, nesta quinta-feira, nós realizamos, aonde o sacerdote, que é na pessoa de Cristo, a igreja chama in persona Christi, na pessoa de Cristo. Todas as vezes que o sacerdote está a celebrar, há partes na celebração que cabem somente ao sacerdote e não à Assembleia, porque é ele que dá a sua voz, é ele que dá os seus lábios, os seus olhos, as suas mãos, para que Cristo possa aqui entregar-se por amor a cada um de nós. Celebramos então, irmãos e irmãs, este momento solene em toda a nossa igreja, unindo-nos ao nosso Papa Francisco, ao nosso Bispo Dom Moacir e a todo o clero de nossa arquidiocese, celebrando hoje o dia do sacerdócio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.